O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Paz do Senhor, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor, e nunca pecou, mas mesmo assim, Ele me perdoou. Quem é esse? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais um dia de devocional. Esse mês o Senhor nos conduziu a fazermos o devocional de uma forma especial e diferenciada aqui pelo canal do Instagram do Ministério Exé. E estamos muito felizes porque foi um desafio para as nossas vidas, para Miriam, para Nivian, para mim, principalmente hoje, domingo. Mas aprove ao Senhor todas as coisas e por isso estamos muito felizes, muito alegres. E esse propósito dos devocionais de palavras de bênçãos tem sido o divisor de águas em nossas vidas. Seja bem-vindo, paz do Senhor, boa noite. E tem sido um divisor de águas em nossas vidas porque tem nos forjado e tem nos abençoado. Nós temos sido muito abençadas com este propósito do devocional de palavras de bênçãos. E eu creio que não foi diferente, né, nessa nova modalidade de vivermos esse desafio. Quem sabe, né, se assim for da vontade de Deus, a gente continuar nos próximos devocionais por aqui também. Vai depender, né, da vontade de Deus. Se assim for do consentimento dele de estarmos aqui nos próximos meses também. Se não, aproveitem esse momento que está sendo especial, que está sendo único. As lives estão ficando guardadas, elas estão ficando salvas para você poder ir no feed do Ministério Exé e receber da parte de Deus o que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Começamos desde o dia 24, né? E estamos encerrando hoje, entre aspas, porque amanhã, dia 30 de junho, nós iremos nos reunir, mas vai ser pelo Zoom. Você que ainda não faz parte do grupo de WhatsApp ou do Telegram do Ministério Exé, vai no link da descrição do Ministério e você vai ver lá os sublinks para você ser direcionada tanto para o grupo do WhatsApp como para o grupo do Telegram. Mas, como todo devocional, a gente começa com oração, porque o louvor já está aí toando. Oh, glória! Então, vamos orar para que o Senhor, então, conduza esse momento, porque chegamos até aqui. Hoje, dando continuidade ao que iniciamos ontem, eu vou pausar o louvor, deixando claro que o louvor que estamos ouvindo de fundo é da Juliane Souza. Quem é esse? Quem é esse? Nosso Senhor Jesus, nosso Salvador e Libertador, aquele que nos ama incondicionalmente. Aleluia. Hoje, dando continuidade para o que iniciamos ontem. Ontem iniciamos falando sobre frutificando com clareza e propósito.
e eu trouxe algumas informações que é importante e pertinente para as nossas vidas, para entendermos por que eu preciso ter clareza do propósito. E ao contrário do que a gente vive, né? Sob uma pressão de você tem que dar conta de um propósito, eu quero te deixar tranquila. E quem não assistiu a live de ontem, volta lá no feed e vai assistir, que o seu propósito é cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, consiste em adorá-lo. Então, qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito aqui na Terra? Adorar a Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Ah, Lília, mas e aquela coisa de que eu tenho que descobrir o meu propósito? Essa coisa de você ter que descobrir o seu propósito está atrelado muito à sua missão. É diferente. E a missão para o cumprimento do propósito, para adorar a Deus, está e vai dizer de acordo a capacidade e as habilidades que o Senhor vai derramar sobre sua vida, porque tudo é dele, nada é nosso. A gente pode perceber que no livro de João, capítulo 15, verso 16, aprendemos que não foi a gente que escolheu a Jesus. Não foi a gente que disse assim, hoje eu quero ser filha de Deus. Como assim, Lilian? Vamos lá para a leitura do texto. A leitura do texto diz assim, vocês não me escolheram. Eu os escolhi e os comissionei a ir e dar frutos. Então, aqui a gente já entende, por isso a clareza, de quem foi que te escolheu. Quem te escolheu foi Deus. Não foi você que disse, eu quero ser de Deus. Você confirmou o que ele já havia declarado ao seu respeito e confessou com os seus lábios o que ele já havia manifesto em seu coração. Então, a gente confirma, confessa que quer servi-lo, que quer adorá-lo. E ele, então, nos comissiona, ele que nos dará a habilidade, ele que nos dará a capacidade. O dom é dele, o talento é dele, tudo é dele para a honra e para a glória do nome dele. Então, qual é o nosso propósito? A gente leu ontem e vamos reler hoje, que está lá na carta de Efésios, a partir do capítulo 1. Só que a gente vai ler o verso 7 até o 12, em que vai nos ensinar o seguinte: em união com ele, pelo derramar do seu sangue, somos libertos, nossos pecados são perdoados. Isto de acordo com a riqueza da graça que dispensou sobre nós, com toda a sua sabedoria e entendimento. Ele tornou conhecido a nós o seu plano secreto, o qual, mediante sua vontade, designou de antemão em conexão com o Senhor Messias Jesus, e o executará quando o tempo for propício. Seu plano de pôr todas as coisas no céu e na terra sob a autoridade do Messias, também em união com ele, nos foi dada herança, a nós escolhidos de antemão, de acordo com o propósito daquele que age em todas as coisas para manter a decisão da sua vontade, para que nós, os que anteriormente depositamos a esperança no Messias, rendemos-nos louvor proporcional à sua glória. Então, hoje, que você consiga cravar na tábua do seu coração que o seu propósito é adorar a Deus na medida da sua glória. E aí a gente vê que o Senhor nos ensina em outras passagens bíblicas que nós devemos adorá-lo em tempo e em fora de tempo, em todos os tempos, porque foi para isso que ele nos criou.
Ele nos criou para sermos adoradores, que os adoram em espírito e em verdade. Quando aquela mulher no poço, né, ainda no livro de João, capítulo 4, ela pergunta: onde nós devemos te adorar? Né? Ela questiona ele, porque nós, seres humanos, temos o hábito de dizer o que o outro tem que fazer, uma vez que Jesus, ele já disse o que nós temos que fazer. Deus, ele já declarou o que temos que fazer. Adorá-lo, dando a ele, entregando a ele a nossa melhor adoração. Lilian, aí o que consiste essa adoração? Em ler a Bíblia, para conhecer mais dele, para criar relacionamento e intimidade com ele, e conversar com ele, que é a oração. A oração é um diálogo entre você e Deus. É o que está no seu coração para o coração dele, ou melhor, antes mesmo que as palavras viessem à sua boca, ele mesmo já disse o que você tem que falar. Então, até nisso, até a sua oração, o seu diálogo, esse momento aqui, foi ele que já declarou a nosso respeito. E ele que nos conduziu a chegarmos até aqui. E impressionante que não foi diferente com aquela mulher no poço. Ele sabia o horário que a encontraria naquele ambiente. Ele sabia que ali existia uma mulher improvável que precisava ter uma identidade ativada de adoradora. E ele marcou aquele encontro com ela para trazer à memória dela quem ela era. A filha de Abraão. A filha do Deus Altíssimo. E que não importava onde ela estivesse para poder render a ele a verdadeira adoração. Uma vez que a adoração dela fosse em espírito e em verdade. E aqui eu já quero deixar o convite para leitura. Leiam o capítulo 4 de João e vocês com certeza vão entender a importância de você adorar a Deus em tempo e fora de tempo e em qualquer lugar, cumprindo o teu propósito. E é impressionante que quando ela entende o propósito dela de ser adoradora, é onde a gente acaba sendo embriagada pela presença e pela poderosa glória do Senhor, que o que a gente almeja, que outras pessoas também sejam alcançadas por essa mesma glória, por essa mesma presença, que sejam saciados em sua fome e em sua sede, pela maravilhosa presença do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Libertador. Então, ficando claro, à luz da palavra de Deus, qual é o nosso propósito? Adorar a Deus. Agora, e a minha missão, ou a minha comissão? Ele que também vai lhe declarar, porque a gente acabou de ler, né, em Efésios capítulo 1, ele mesmo é quem vai nos dizer no tempo propício o que temos que fazer. Então, ao contrário do que a gente acaba sendo massificado, né, para prestar uma conta, para poder dar uma satisfação ao que vemos, né, ao coletivo, é você confiar em Deus e esperar nele, que ele vai lhe dizer o que você tem que fazer, qual é a sua missão na vida. Por exemplo, nós sabemos que a graça de Deus desceu sobre mim e ele me habilitou como advogada. Mas ele habilitou outras pessoas como psicóloga, como terapeuta. Ele habilitou outras pessoas como contadores. Ele habilitou outras pessoas como cozinheiros. Ele habilitou outras pessoas como zeladores. Ele habilitou outras pessoas como enfermeiros, como professores. Então, ele habilita as pessoas com o desejo revelado dele nos nossos corações para cumprir a vontade dele, como professor, e ensinar as crianças a falar, a se expressar, a se comunicar.
né, aos médicos a tomar devidas medidas e cautelas com a saúde, aos enfermeiros, aos psicólogos, né, um ambiente de acolhimento, aos advogados, o que se diz em respeito à conservação do direito, da aplicação social. Então, o Senhor nos comissiona, o Senhor nos traz a revelação de uma missão para o cumprimento do propósito dele, de adorá-lo com a medicina, adorá-lo com a enfermagem, adorá-lo com a justiça material, adorá-lo com o alimento. Até é impressionante que a gente ouve tanto falar, né? Na cozinha, um cozinheiro adorando a Deus começa a ser embriagado pelo Espírito Santo. Tá adorando, até cozinhando, tá adorando. O zelador, aquele zelador, que menino alegre, que menina feliz. Porque está sendo comissionado por Deus para enraizar, né? E a gente ouviu muito Miriam falando nos 2 primeiros dias, a paz do Espírito, a paz que excede todo entendimento naquele ambiente, espalhar a presença do Senhor. Somos comissionados para isso. E aí a Bíblia vai dizer que aonde a luz chega, as trevas é dissipada. Isso é uma comissão, uma missão que o Senhor nos entregou, de onde chegarmos, onde estiver paz, instaurarmos, onde houver guerra, instaurarmos a paz. Onde estiver tristeza, levarmos alegrias. Então, somos comissionados para isso. Não é sobre o propósito. O propósito é único, é uno. É você estar unida em Deus para servi-lo em espírito e em verdade e em adoração. Agora, comissionada, você vai exercer uma atividade para que também nessa atividade você adore e engrandeça o nome do Senhor. E ainda falando sobre o nosso tema, a gente vai ver lá em Provérbios 31, capítulo 31, verso 30 e 31, o Senhor vai nos ensinar assim, ó. Um encanto é enganoso e a beleza pode desaparecer, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Que ela receba a recompensa merecida. Que suas obras sejam elogiadas às portas da cidade. Que obras são essas? A comissão. A missão que o Senhor nos entregou. Então, que nós, como mulheres, e claro que aqui o texto ele vai falar sobre mulheres, mas Lilian, se aplica só à mulher? Não, se aplica a todos aqueles que estejam sujeitos e submetidos à palavra de Deus. Então, todos aqueles que recebem a recompensa merecida do Senhor, será elogiado na porta da cidade pelas suas obras. Obras essas que foi comissionada por Deus para o resultado final da adoração. Então, a gente pode observar que tudo começa na adoração, caminha pela adoração e finaliza na adoração. Qual é o meu propósito? Adorá-lo. Render a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Qual é o meu propósito? Bem dizer o nome do Senhor em tempo e fora de tempo. Qual é o meu propósito? Louvar a Deus. Louvado seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Qual é o meu propósito? Exaltar o nome do Senhor. Exaltado seja o nosso Senhor e Salvador. Qual é o meu propósito? Cantar louvores aos sons das harpas e das lírias. Foi o que o Senhor nos ensina por meio de salmos, através da vida de Davi. Então, o nosso propósito é adorar a Deus. Exatamente, Miriam, é servir a Deus em espírito e em verdade. Não somos feituras da mão de Deus para nada mais e nem além de adorá-lo. E é necessário
termos esse entendimento. Por isso que o Senhor vai falar, tanto em Crônicas como em Osés, o meu povo está perecendo por lhe faltar conhecimento, por não buscar a face do nosso Deus. Então, qual é o nosso propósito? Buscar a face do nosso Deus. Qual é o meu propósito? Buscar conhecimento no nosso Deus. Qual é o meu propósito? Adorar a Deus. Esse é o nosso propósito de vida. Ah, Lilian, entendi. O meu propósito é adorar a Deus. E aí, ele vai te revelar, lembra lá, hein? Volta à leitura do capítulo 1 de Efésios. Ele vai te revelar, no tempo propício, a sua comissão, a sua missão na terra. E não é nem a missão de vida, é a missão na terra, porque você vai iniciar a sua missão por um caminho e ele te levará para outro. Porque ele vai permitir que você inicie fazendo o que você acha que tem que ser feito. Só que no meio do caminho ele vai te revelando e te mostrando o verdadeiro sentido da sua vida. É no caminho, é no processo, é o trajeto até que ele venha, ele vai te levando. É por isso que a gente vê hoje uma pessoa tá como, e aí a gente vulgarmente chama de transição de carreira. Hoje a pessoa iniciou como professora, amanhã ela está como missionária em alguma região do mundo. Como é isso? Comissão. O Senhor iniciou uma comissão nela como professora, habilitou ela, forjou ela, preparou ela para que ela siga o caminho, o percurso, até chegar na região em que ele vai dizer: aqui, agora, eu quero que você ensine, mas é sobre mim. É sobre o meu amor. É sobre os meus mistérios. Que eu quero trazer a revelação e a existência a este lugar, para estas pessoas, para que estas pessoas continuem o ciclo, o percurso, até que ele venha. Então, é necessário entendermos e sabermos diferenciar essas revelações da parte de Deus. Não é de mim mesma, não. É tudo que está na Bíblia. A gente iniciou a leitura de ontem, a gente caminhou um pouco nas Escrituras em Coríntios, em Salmos 139. Hoje a gente está aqui em Provérbios 31, mas a gente passeou e voltou para Efésios primeiro. Vocês puderam acompanhar. Nívia trouxe Cantares, trouxe Coríntios, Miriam trouxe João, que foi a base que o Senhor nos concedeu para nos mostrar que tudo está sobre a árvore, e quem é a árvore da vida é Ele. E se estamos enxertados nele, daremos os frutos dele e não nosso. Como é que pode um pé de manga enxertar um abacateiro? Tem como isso? Não! Manga foi feito para dar manga. Não foi feito para dar abacate. Abacate foi feito para dar abacate. Não foi feito para dar manga. Imagine abacamanga. Não tem como. Então, se nós formos enxertados nele, é para dar os frutos dele. Então, a partir de agora, não somos mais nós. Somos ele e nós. Então, a partir do momento que eu entendo que ele tem que o meu propósito é estar enxertada nele, fazendo a vontade dele, o fruto vai ser dele. E o que ele mandar fazer, eu farei. Porque é sobre ele, não é sobre mim. Então, eu quero que fique cravado em nossos corações esta mensagem.
qual é o meu propósito, né? Frutificando com clareza no propósito. Qual é o meu propósito? Eu quero que fique claro em nossos corações. Meu propósito é adorar a Deus em espírito e em verdade. O meu propósito é adorar a Deus em tempo e em fora de tempo. O meu propósito é ser adoradora, porque foi para isso que ele nos criou e nos deu como herança o direito de ser filhos. Então, com clareza, o meu propósito é adorar a Deus. Agora, eu fui comissionada pelo Senhor. Ele me comissionou no tempo dele para ser chefe de cozinha. Então, eu serei uma chefe de cozinha adoradora. Irei adorá-lo e espalhar o perfume e frutificarei conforme a vontade dele, naquele lugar, para aquele tempo. Então, eu convido, amigas, pelo amor de Deus, eu convido vocês, amigos, em nome de Jesus, meditem na palavra do Senhor. Lá atrás, Salmos 1, medita na lei de dia e de noite. Como uma árvore frutífera plantada junto ao ribeiro, que ao seu tempo certo frutifica. Olha como é poderoso isso, gente. Quando a gente entende isso, quando a gente consegue entender isso, que somos árvores enxertadas no Senhor, plantada ao ribeiro das águas, o Senhor, que no tempo dele frutificaremos, daremos os nossos frutos no Senhor. Por que isso acontece? Porque estamos adorando ao Senhor. Meditem na palavra do Senhor. Exatamente. Salmos, capítulo 1. E impressionante que Jeremias, gente, Jeremias, quem assistiu a live da Nívia, gente, quem não assistiu, volta para assistir. Assim como quem não assistiu a da Miriam, que vai falar também brilhantemente sobre enraizadas. Gente, vocês estão perdendo, vocês não têm noção. O que o Senhor revelou a nós por intermédio desses encontros. E quem ainda não assistiu, volta lá para assistir, porque foi algo realmente poderoso, foi revelação dos céus. E quando a gente vai ler Jeremias 18 com profundidade, entendendo que somos adoradoras dele, entendendo que somos barro feito pela mão dele, gente, isso é poderoso. Não tem como eu ficar mais me questionando qual é o meu propósito. Não tem mais como eu ficar alucinada em busca de saber e entender qual é o meu propósito. Porque o meu propósito é adorá-lo, porque ele me fez de uma maneira assombrosa e gloriosa. Porque ele me fez como um barro na mão dele, o oleiro, e que me forjou e que me modelou e que me enraizou nele e que me convida todos os dias para dançar com ele. Então é muito poderoso, foram revelações poderosas que o Senhor trouxe para as nossas vidas nestes dias de devocional Palavras de Bênção. Volta lá para assistir e deixar os comentários de vocês e compartilhar conosco o que o Senhor revelou ao seu coração. E além disso, compartilhar para outras pessoas o que eu tenho certeza que o Senhor falará também com essas pessoas. Essas pessoas que estão principalmente sendo esmagadas por esta filosofia de que você tem que descobrir o seu propósito. E o seu propósito já foi revelado. Ser adorador. Que o adore ao Senhor em espírito e em verdade. Agora eu vou ser comissionado para quê? Aí eu vou entender que eu tenho que buscar
buscar em Deus essa resposta. Eu vou entender que eu vou buscar no Senhor esta revelação para fazer tudo aquilo que te agrada. Porque a vontade dele é boa, perfeita e é agradável para as nossas vidas. Então, quando a gente consegue ouvir e entender isso e ler e conferir isso na palavra do Senhor, gente, não haverá mais ventos de vãs palavras perturbando e roubando a nossa paz em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor, obrigado pela vida de todas vocês que estão entrando agora, chegando, né, que tem compartilhado, né, agora no ao vivo e que vai ficar gravada para você também compartilhar a gravação com outras pessoas para ouvir esta mensagem da parte do Senhor, né, principalmente que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, mas também no livro de Provérbios, capítulo 31, que ela receba a recompensa merecida, que suas obras sejam elogiadas às portas da cidade. Então, que suas obras sejam elogiadas por Deus, à porta das cidades. Lilian, e se for elogiada pelos homens? Se for merecido, e se Deus disser assim, minha filha, receba, porque é Ele que está lhe permitindo receber. Entende que tudo é sobre Deus? Tudo é sobre a vontade de Deus, que Ele revela a nós ao tempo propício. Volta lá no versículo 11, também em união com Ele nos foi dada a herança. Então, se Ele permitiu que essa herança do elogio chegar até a nós, para que não venha nos ensoberbecer, que fique claro, mas para que sejamos reconhecidos da glória dele que está sendo manifesta em nós, recebe, porque aqui é o que ele está falando, escolhidos de antemão de acordo com o propósito daquele que age em todas as coisas, para manter a decisão da sua vontade. Então, se for da vontade dele, dê glória a Deus. E aí ele completa no 12, para que nós, os que anteriormente depositamos a esperança no Messias, rendemos-los louvor proporcional à sua glória. Então, se é da vontade dele, amém, minha irmã, obrigado, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Esse é o nosso propósito na Terra, gente. Esse é o nosso propósito. Quando isso cravar na tábua do nosso coração, nunca mais a gente vai ficar desesperados, loucos, alucinados, em busca de respostas das quais Ele já nos deu. Ele já nos declarou isso, que como obra da mão dele, fomos feitos para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus. Amanhã eu quero deixar já registrado o convite. Amanhã, dia 30 de junho, estaremos nos reunindo na sala do Zoom. Vai ser uma comemoração, aleluia, festiva do Ministério Ezé. Nós estamos completando 5 anos, glória a Deus, deste ministério em que o Senhor tem nos usado e nos abençoado com mulheres de Deus abençoadas, cheias do Espírito Santo, que tem compartilhado a mensagem da cruz. Amanhã, 11 horas da manhã, iremos celebrar o aniversário de 5 anos do Ministério Ezé pelo Zoom. Então, você que ainda não está no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, corre na descrição na biografia do Ministério Ezé, tá lá os links ou os sublinks que vão lhe redimensionar para os grupos. Lília, mas amanhã você não vai postar o link do convite? Vou sim, vamos sim, em nome de Jesus, postar nos stories. Mas se não der tempo,
da gente postar, porque a gente precisa preparar o cenário para receber vocês. Vocês já estão cientes que no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, o link já vai estar lá disponível. Então, não faz parte ainda do grupo, corre e vai pro grupo. E se já faz parte do grupo, melhor ainda, convida outras amigas, outras mulheres para virem conosco e receber essa mensagem de celebração. Vamos celebrar, porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, e a gente vai louvar ao Senhor juntas por este momento maravilhoso e glorioso que o Senhor está preparando para as nossas vidas. Amém? Lilian, que horas? 11 horas da manhã, horário de Brasília. E aí, ajustem os fusos horários de vocês. Eu sei que, né, tem pessoas de outras regiões, de outras nações junto conosco, para poder vir às 11 horas, horário de Brasília, celebrar esses 5 anos de Ministério ESE. Gente, vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, ele tem sido fiel para nos levar até o fim. E até que ele venha declarar sobre nossas vidas bênçãos sem medidas, bênçãos sem fim, porque ele é uma fonte inesgotável. Nós somos é que limitamos ele, mas ele é inesgotável e ele tem porções dobradas, aleluia, para derramar sobre nossas vidas. Então amanhã, 11 horas da manhã, horário de Brasília, vem conosco celebrar os 5 anos do Ministério ESE. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor por este momento, por este dia, por esta palavra poderosa e gloriosa da parte de Deus. E como todo devocional, iniciamos, né, com oração e encerramos também com oração e louvor de fundo. Glória a Deus. E o louvor que ardeu muito no meu coração para compartilhar esse momento conosco é a da Juliane Souza. Quem é esse? Quem é esse que perdoou os meus pecados mesmo sem eu merecer? Quem é esse que me constituiu adoradora mesmo sem eu nem saber o que era? Quem é esse que me lava, me purifica e me renova todas as manhãs? Quem é esse que em meio a tantas acusações, em meio a tantas pressões, está sempre de braços abertos por mim? Quem é esse que de braços abertos entregou sua vida no madeiro por amor a mim? Quem é esse? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça dele nos alcançou. O amor dele nos alcançou. E por conta do amor dele ter nos alcançado, é que nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não olhou para os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque nós nem merecíamos, Pai. O Senhor nem tinha o porquê destituir-se de sua glória para poder liberar perdão para pessoas que muitas das vezes eu, Lilian, nem quero obedecer. Mas o seu amor incondicional, o seu amor imensurável, o seu grande amor, o seu lindo amor, não olhou para os meus pecados, muito pelo contrário. Me ensina todos os dias, me ensina em todo momento o como é bom ser amada, o como é bom amá-lo, o como é bom, é muito bom te adorar. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus de lá de trás, é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus de amanhã. Com braços abertos, mão estendida para poder trazer à existência tantas coisas que o Senhor
já revelou nos céus ao meu respeito, ao nosso respeito, e que os meus olhos nem têm noção, os meus ouvidos nem mensuram o eco desse som, o meu coração não faz ideia. Ah, Pai, o meu coração não tem ideia, não faz ideia, Pai, do que o Senhor já declarou ao meu respeito, ao nosso respeito, Pai, em o nome de Jesus. O Senhor me ensina que o que eu pedi, crendo em nome de Jesus, eu receberei, na medida até mesmo da minha graça, da minha fé, na medida até mesmo da minha disposição em Ti, Pai, eu te clamo, em o nome de Jesus. Recebe a nossa adoração como gratidão. Recebe a nossa adoração como uma ação de graças por esse amor, Pai. Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, eu te amo, eu te amo. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, pela renúncia. Obrigado porque o Senhor nos capacita. Obrigada porque o Senhor nos comissiona a fazer a tua vontade. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor, e por te amar, Senhor, nós até nos atrevemos a dizer que não te trocamos por nada. Nós não te trocamos pelo ouro, pela prata. Nós não te trocamos, Senhor, pelas riquezas. Nós não te trocamos em meio à altura. Nós não te trocamos em meio à profundidade. Nós não te trocamos em meio à largura. Nós não te trocamos, Senhor. Nós não te trocamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Abba, Pai, obrigada. Obrigado porque o Senhor nos amou de antemão, nos escolheu, nos deu um nome e nos chamou pelo nosso nome. E por isso é que estamos aqui, Abba. Obrigado. Obrigado por este amor, por este carinho, por este zelo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Pai, obrigado por esse ciclo que estamos fechando, Pai. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o mês de junho, Senhor, o mês em que o Senhor declarou ao nosso respeito um grupo de mulheres se reunirem para disseminar do teu amor, da tua palavra, do poder da oração, do poder da comunhão, do poder da unidade, da essência da frutificação. Obrigada, Senhor, porque no início nós nem entendíamos, mas no caminho o Senhor foi trazendo clareza. O Senhor foi trazendo, meu Pai, a existência do propósito do Senhor em nossas vidas. Na vida de Miriam, de Nívia, de Gláucia, Gleide, de Ellen, de tantas outras, de Maria, de Cleuma, de Samba. Ah, Senhor, de Lilian, de Lívia, de Patrícia, de Eliana, de tantas, meu Pai. O Senhor veio trazendo a clareza do teu propósito, a essência da sua identidade. Obrigada, Pai. Obrigada porque encerramos um ciclo. E eu creio e eu acredito, Pai, que o Senhor está nos preparando para um novo ciclo, para uma nova temporada, para um novo tempo, porque eis que tudo se faz novo, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Te rendemos graças, Senhor. Ah, Senhor, obrigada, Pai, obrigada, Pai, obrigada. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a Ti toda a adoração, Pai. Recebe, Pai,
em o nome de Jesus, no teu trono de glória, Pai. Tudo que fizemos até aqui, Pai, tudo aquilo que fizemos que não te agradou, te pedimos perdão. Rogamos ao Senhor o teu perdão, Pai. Pai, tudo aquilo que fizemos, ó Deus, que entristeceu o teu coração, Pai, nos perdoa. Nos perdoa. Se falamos, se pensamos, se agimos, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, para que nós possamos entrar neste novo tempo, neste novo ciclo, renovadas. Que nós possamos entrar, Senhor, neste novo ciclo. Não só, meu Pai, não só no Ministério ESE, mas também nas nossas vidas, convictas do teu propósito, convictas da tua vontade, convictas de que somos suas adoradoras. Pai, se conosco, precisamos de ti. É o que eu te clamo, Pai. E intercedo, meu Pai, e declaro sobre a vida de cada mulher, cada irmã, cada exército, meu Pai, que tem participado conosco, meu Pai, até aqui desses encontros, desses eventos. As bênçãos do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina que as bênçãos do Senhor nos acompanham e não nos trazem dor. Pai, que elas não sintam dor. E se porventura elas estão sentindo dor, Pai, desperta-as. Desperta as tuas filhas, Pai, para que elas venham identificar o porquê dessa dor e corrigir a rota, corrigir o caminho e poder continuar fazendo o que te apraz. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Porque está escrito que quando está 2, 3 ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor se faz presente. E desde quando iniciamos, ó Pai, iniciamos chamando a tua presença, sabendo e estando convictas de que o Senhor está no meio de nós. O Senhor não tem geografia. O Senhor é Deus de perto e também de longe. Nós temos geografia, mas o Senhor não tem. Porque o Senhor é um só. E como um só, o seu Espírito é um só. E nós somos uma só no Senhor. Obrigada pela vida de cada mulher, Pai, de cada exército. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui. E por tudo que eu creio. Eu estou bem certa, porque assim diz a tua palavra, que há de continuar fazendo até que o Senhor venha, Pai. Graças te damos. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dada ao único que é vivo, ao único que nos ouve e nos responde, ao único que por nossas causas se levanta, ao único que libera ordem aos anjos ao nosso respeito para ministrar, trabalhar e interceder por nós, ao único, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças te damos. Só a ti, Pai. Tão somente só a ti. Nosso muito obrigada, Pai. Te amamos. Te amamos, Senhor. Te amamos. Amém. Amém? Amém. Eu aguardo vocês amanhã, às 11 horas da manhã. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, guardando, protegendo, livrando, restaurando, renovando, em nome de Jesus. Beijos. Amém.